Ansiedade. Esses dias eu joguei algo diferente, algo fora do comum na indústria dos jogos. E simplesmente foi sensacional. Esse jogo conseguiu ser uma das melhores experiências que eu tive esse ano. E eu senti muita vontade de fazer um vídeo sobre ele. E daí eu comecei a tentar juntar informações sobre o jogo, ver vídeos de pessoas que fizeram reviews dele. E aí eu comecei a ficar bem ansioso para saber se eu ia realmente conseguir entregar a premissa do jogo para quem estava assistindo. E eu simplesmente não conseguia seguir em frente com o vídeo. Mas aí eu pensei, pera, ansiedade, medo, nervosismo, é isso, só podia ser isso. Celeste. Celeste é um jogo de plataforma e eu diria que criativo é pouco para esse jogo, pois ele vai bem além. Ele começa com uma garota, a Madeline, e ela sofre com ansiedade, depressão, ataques de pânico e outros diversos problemas pessoais. E ela tem um desejo de subir a montanha Celeste, uma montanha cheia de mistérios e desconhecida. Mas logo no começo ela encontra essa velhinha, que diz algo bem importante para ela. E a protagonista logo acha que a velha ela é bem estranha e bem sem noção. Porém, todos sabem que tem algo muito diferente nessa montanha. E a partir daí, o jogo te mostra as mecânicas, como o dash, que vai ser usado na maioria do tempo, e muda o cabelo da personagem ao ser usado, indicando que precisa encostar no chão para poder usar novamente. O escalar, que se você ficar na parede por muito tempo, você acaba caindo. E os pulos normais, que são pulos normais. Mas você deve estar se perguntando, ué, tão poucas mecânicas? Pois é, mas o jogo te apresenta o tempo todo um desafio diferente. Como essas bolas que te levam para o lugar onde você direcionar. Ou esse bloco que você controla, são muitas, é bem difícil ficar enjoado. E outra, você morre muito, mas muito nesse jogo. Porém, não é um morrer injusto. Você sabe que você morreu porque a culpa foi sua. Você acabou não fazendo algo na hora certa. E quando você tenta de novo, você sempre sente algo a mais, pois você aprende algo sobre aquele estágio do jogo. Mas além das fases belas, os personagens incríveis, o que mais me chamou a atenção foi a forma que esse jogo trata a depressão e a ansiedade, pois a protagonista sofre muito com isso e a montanha faz com que uma parte da Madeline, uma parte realista ou crítica dela sai do próprio espelho. E eu acho isso incrível, pois o jogo usa isso para personificar um lado dela. E quando ela resolve subir a montanha, como se ela tivesse que lutar contra os seus próprios problemas. Porém, isso no jogo é muito mais visível, já que você controla a protagonista, então você sente junto a pressão de fugir dos seus próprios problemas. E esse jogo me lembrou outro jogo que eu estava jogando recentemente, porém tem um tema um pouco diferente, que é o famoso Moonlight. Pois em Celeste ela quer muito subir a montanha, e em Moonlight o Will ele quer muito explorar a última masmorra, a mais perigosa. Porém, tanto a Madeline e quanto eu existem idosos que dizem que é perigoso e que talvez não seja muito bom eles fazerem isso. Mas os dois, eles precisam muito fazer isso para provar para eles mesmos. E a partir daí os dois têm que romper seus limites.
Mas em Celeste o foco é mais em como a protagonista quer subir a montanha, seja como for, mesmo que tudo jogue ela para baixo, seus problemas, dificuldades e até as próprias fases. Mas mesmo assim, a protagonista se sente na obrigação de subir, como se ela precisasse muito daquilo. E eu tenho certeza que alguém que está assistindo esse vídeo já passou por isso. Você precisava muito fazer algo, mas às vezes você nem sabia o porquê você queria fazer aquilo. Mas você precisava muito. E essa jornada, que eu não quero dar tanto spoiler para não estragar, faz parte do autoconhecimento da Madeline. E eu joguei sempre comparando o jogo com a vida real. Por exemplo, existe essa personagem, que eu já falei pra vocês, que é a velha, que é como se fosse a personificação do compromisso, ou o comprometimento. Ela te avisa que é difícil subir na montanha, mas ela também não te impede de subir, mas ela mostra que pode ser complicado. Já esse é o personagem Theo. O Theo é um cara que estava subindo na montanha e a Madeline encontrou ele. E o Theo seria como se fosse uma esperança, pois ele sempre fala as coisas que a própria Madeline precisa ouvir na hora. Coisas que sempre acabam ajudando a protagonista. E temos também esse dono de um hotel na montanha, que é muito inseguro sobre o seu hotel e se seus clientes vão gostar dele. E ele é como se fosse a insegurança. Todos os personagens têm características bem legais de se discutir, já que a Madeline não é a única que tem problemas. E mesmo com todos eles, ela precisa descobrir como quebrar todos os seus limites e fazer o que nunca fez antes, mas sempre quis. Sobre as músicas do jogo, meu Deus, que lindo. Essas músicas são muito boas, porém, eu tenho que falar que eu sou um cara que quando eu gosto muito de uma música no jogo, eu procuro um remix que tenha melhorado mais ainda a música. Porém, os remixes de Celeste para mim são meio estranhos, por isso eu prefiro ouvir as músicas originais do jogo mesmo. E eu vou deixar uma playlist com as músicas de Celeste aqui na descrição, para quem quiser ouvir, é muito bom. E eu poderia comparar a Celeste com um trecho da Soraya Rodrigues, uma psicóloga, onde ela fala sobre o autoconhecimento. Discutir nossos pensamentos, ideias e crenças é o primeiro passo para iniciarmos nosso processo interior, mas de pouco ou nada adianta conhecer e não aceitar o conteúdo como seu. De pouco adianta se não propusermos ao trabalho mais profundo, encarar e compreender o porquê dos nossos sentimentos e emoções. Sofremos porque não conhecemos, porque não somos conscientes de como funcionamos. O sofrimento existencial é o produto da ignorância, sendo nós mesmos os geradores desse sofrimento que tanto desejamos desvencilhar e que não seria poupado caso nos conhecêssemos. Sendo assim, existe a possibilidade de de nós mesmos, já que a verdadeira liberdade advém da conquista do eu. E em Celeste é praticamente isso que acontece. A partir do momento que a Madeline procura se libertar e lutar contra seus interiores, ela está buscando algo a mais do que a liberdade, e sim se autoconhecer. E a escalada dela é como se fosse um teste para si mesmo, que ela diz que quer subir. Porém, o grande problema dela dizer que ela quer muito chegar lá em cima é que nem sempre quer dizer que ela conseguirá chegar lá. Mas mesmo se ela conseguir chegar, provavelmente não vai ser tão fácil. Vão existir diversos obstáculos, medos, situações adversas. Um grande exemplo é se você fazer uma prova de uma matéria que você tem dificuldade, ou não sabe, e dizer que quer muito tirar uma nota boa. Porém, a nota nem sempre está dentro das suas expectativas. Mas o jogo mostra que a Madeline pode errar e que pode falar o que está sentindo, mesmo que seja por vezes sincero e até mesmo egoísta às vezes. Até porque nós não somos máquinas, nós somos seres humanos e humanos erram. Isso é normal, e não só na Madeline, e sim em todos os personagens. E é isso que eu achei fantástico. Nenhum jogo tratou isso tão bem até hoje, pelo menos não que eu conheça. E por isso o jogo já merece muito ser lembrado por muito tempo. Celeste trata muito bem de algo tão necessário através de personagens,
músicas e toda essa obra-prima que o jogo passa pra você. Então, esse foi o vídeo. Eu queria agradecer a todos que não desistiram de mim. Eu tava meio doente e tava meio complicado de gravar, mas eu queria pedir pra você compartilhar esse vídeo, porque tá bem difícil, tá sendo bem complicado fazer vídeo, mas eu continuo bem firme e apaixonado por esse trabalho. E eu não sei se esse vídeo ficou muito bom, eu queria fazer um negócio mais profundo, mas foi o que eu quis fazer. Então, para quem quiser comprar o jogo, o link vai estar aí na descrição. E é isso, eu queria agradecer por tudo. Celeste é um jogo incrível, sério, joguem Celeste e vejam a maravilha que é esse jogo. E é isso, eu volto daqui a pouco. Talvez um abraço do Pinguim, eu voltar pro meu iglu. Tchau!